Se você está desesperado porque não vê saída para os seus problemas, escute esse sermão porque Deus mostrará uma solução para você ainda hoje. Se creres, verás. Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao canal Medicina da Alma, que a luz divina esteja sempre presente em nossa jornada. Pastor David Paul Yonggi Cho. Sermão de 17 de maio de 2020. Se você orar, verá o reino dos céus. Mateus 11, versículos 28 a 30. Todas as pessoas que vivem neste mundo enfrentam grandes e pequenos problemas na vida. Há aqueles cujas vidas melhoram resolvendo bem seus problemas e têm uma fé mais forte. Depois, há aqueles cujas vidas desmoronam por serem oprimidos por seus problemas e perdem a fé. Portanto, quando nos deparamos com problemas, que tipo de atitudes temos? E como resolvemos os problemas determinam nosso futuro. 1. Olhe para o céu. Primeiro, quando temos problemas, devemos olhar para o céu. Se uma pessoa doente se concentra apenas em sua doença, dizendo, estou doente, sua doença piorará. Se nos concentrarmos apenas em nossa doença, o medo, a ansiedade e a preocupação a tornarão pior. Portanto, ao invés de focar apenas no problema, devemos olhar para Deus que resolve todos os nossos problemas. No grande dilúvio de Noé, Deus ordenou que ele construísse a arca para seus 8 familiares e ela foi construída de forma muito curiosa. A arca de Noé não tinha janelas nas laterais. Tinha apenas um buraco no telhado. Eles não podiam ver o lado de fora, mas sempre olhavam para o céu de manhã, ao meio-dia e à noite. A chuva forte caiu por 40 dias e o mundo inteiro estava debaixo d'água, mas apenas a arca de Noé estava flutuando na água. Se a família de Noé pudesse ver pelas janelas ao lado da arca, eles deveriam ter morrido de ataque cardíaco. O mundo inteiro está debaixo d'água e nós apenas flutuamos na água. Como podemos sobreviver a isso? Eles poderiam estar desesperados e mortos ali mesmo. Assim, Deus ordenou a Noé que não fizesse nenhuma janela, mas um buraco no telhado para que eles não vissem suas circunstâncias e problemas. Eles tinham que olhar somente para Deus. Ao olharem para Deus pela manhã, ao meio-dia e à noite, o tempo todo, eles passaram a acreditar na proteção de Deus e mais tarde pousaram com segurança no chão após a grande enchente. Nós temos que ter essa atitude. Quando temos um grande problema, não podemos deixar de nos desesperar e sofrer, se nos concentrarmos em nossas circunstâncias. No entanto, Deus quer que olhemos para Ele em vez de olharmos para nossos problemas. Os incrédulos sempre olham para o chão. Eles seguem o que comer, o que beber, ou o que vestir, e os desejos do homem pecador, a concupiscência de seus olhos, e a ostentação do que ele tem e faz. Quando os problemas surgem, eles tentam resolvê-los por meios humanos porque olham para o solo apenas. No entanto, a diferença entre incrédulos e crentes reside no fato de que nós, cristãos, pertencemos ao céu, não à terra. Portanto, quando temos problemas, olhamos para o céu, não para a terra. Como somos cidadãos do céu, devemos olhar para o céu e resolver nosso problema pela sabedoria, conhecimento, inteligência e poder de Deus. Esta deve ser a nossa atitude como cristão. Na Bíblia, havia o profeta Eliseu em Israel. Sempre que o rei de Arã planejava atacar Israel, Eliseu advertia o rei de Israel pela profecia de Deus, para que ele ficasse em guarda em tais lugares. Portanto, o plano do rei de Arã sempre dava em nada. Isso enfureceu o rei de Arã. Ele convocou seus oficiais, enviou cavalos e carros de uma grande potência para lá, e foi de noite, cercou a cidade de Dotã para capturar Eliseu, e esperou amanhecer. Quando o servo do homem de Deus se levantou e saiu cedo na manhã seguinte, ficou surpreso ao ver um exército com cavalos e carros cercando a cidade. Geazi estava tremendo e foi até Eliseu e disse, meu senhor, estamos mortos. Estamos cercados por nosso inimigo. No entanto, Eliseu não estava nem um pouco perturbado. Em vez disso, ele orou por seu servo, Senhor, abra seus olhos para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu uma coisa maravilhosa. 2 Reis versículos de 6 a 17 diz, e Eliseu orou, Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do servo, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os olhos espirituais de Geazi foram abertos, não apenas o exército arameu estava lá, mas também os anjos do céu em cavalos e carros de fogo que cercaram Eliseu e ele para protegê-los do exército arameu. Quando o servo de Eliseu olhou para a terra, ele tremeu muito e se desesperou.
Quando Eliseu olhou para o céu, ele pôde ser ousado, pois sabia que Deus já havia dado a solução para seu problema. Quando olhamos para o céu e não para a terra, nosso problema começa a ser resolvido. Assim, quando temos um problema, devemos ler a Bíblia, orar na reunião de oração matinal, e durante toda a noite, e jejuar em oração para olhar para o céu. Quando olhamos para Deus, ouvimos sua palavra e confiamos nele, seremos fortalecidos com seu poder. Então saberemos a resposta para o nosso problema e poderemos resolvê-lo. 2. Ore a Deus. Em segundo lugar, quando temos um problema, devemos nos apresentar ao Deus Todo-Poderoso e orar a Ele. Quando os israelitas chegaram ao Mar Vermelho, eles olharam para cima, e lá estavam os egípcios, marchando atrás deles e o Mar Vermelho estava na frente deles. Eles ficaram apavorados e pensaram que morreriam logo. Eles reclamaram contra Moisés e clamaram a Deus. Mas Deus já sabia da perseguição do exército egípcio, então preparou um caminho no meio do mar para o seu povo. Então devemos saber que, embora Deus já tenha preparado uma saída para nós, Ele abrirá apenas quando orarmos por ela. Êxodo capítulo 14, versículo 21 diz: E então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e toda aquela noite o Senhor fez recuar o mar com um forte vento leste e o transformou em terra seca. Quando Moisés orou diante do Mar Vermelho, Deus o dividiu e deixou os israelitas passarem pelo mar em terra seca. Quando os israelitas passaram pelo deserto, ficaram sem água. Quão doloroso para eles não ter água potável no deserto! Então encontraram um poço, mas não puderam beber porque era amargo. Os israelitas novamente reclamaram contra Deus e Moisés, e gritaram: Você quer que morramos no deserto? Quando temos problemas como esse, tendemos a ficar frustrados e desesperados. No entanto, Moisés olhou para Deus e orou. É porque ele sabia que a resposta para o problema deles pertencia a Deus. Quando Moisés tinha problemas, ele olhava para o céu, não para a terra. Ele orou a Deus. Quando Moisés orou, Deus mostrou a ele uma maneira de resolver o problema deles. Êxodo 15, versículo 25 diz: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Ele o jogou na água, e a água ficou doce. Deus sabia o que aconteceria com eles de antemão, então ele plantou a árvore para crescer para adoçar a água antes que eles a alcançassem. Quando Moisés orou, ele lhe mostrou como jogar um pedaço de madeira na água. Portanto, quando enfrentamos um problema, devemos orar. Se orarmos, podemos encontrar o caminho que Deus preparou para resolvê-lo. Se tivermos algum problema, Deus já preparou o caminho para resolvê-lo. Mas como Deus dá a conhecer através do Espírito Santo, aqueles que reclamam, murmuram ou lamentam não conseguem encontrar o caminho. No entanto, aqueles que oram encontrarão a resposta por meio do Espírito Santo. Hoje nossa realidade parece tão desesperadora e deprimida que muitos dizem que parece não haver saída. Não há saída para a política e economia e as pessoas não sabem como viver no futuro. No entanto, Deus abre a saída para aqueles que oram. Quando temos problemas, a saída parece ser invisível aos nossos olhos. Quando os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, quem imaginaria que o mar seria dividido? Quando a água acabou, quem imaginaria que a água iria jorrar da rocha? Quando eles não tinham comida, quem imaginaria que o maná desceria do céu? Quando Lázaro morreu, quem poderia imaginar que o Senhor o faria viver novamente? 1 Coríntios versículo de 2 a 9 diz: E no entanto, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não podemos saber o que Deus preparou para nós. No entanto, nós definitivamente sabemos que, quando oramos, Deus nos mostrará o seu caminho. Isaías 43, 16 diz: E assim diz o Senhor, naquele que abriu um caminho através do mar, uma vereda através das águas poderosas. E Deus também diz em Isaías 43, versículos 19 e 20 o seguinte: Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Agora surge, você não percebe isso? Estou abrindo um caminho no deserto e riachos no deserto. Os animais selvagens me honram, os chacais e as corujas, porque eu forneço água no deserto e riachos no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Quando oramos, Deus abre caminho onde parece não haver caminho. Portanto, quando enfrentamos um problema, devemos olhar para o céu e orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. 3. Eu lhe darei descanso. Em terceiro lugar, quando entregamos nosso problema ao Senhor por meio da oração, Ele nos dará descanso hoje. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Mateus 11, versículo 28. Deus quer resolver nossos problemas. Assim Jesus foi crucificado. João 1, versículo 29 diz: E no dia seguinte, João viu Jesus vindo em sua direção e disse: E eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como Jesus levou todos os nossos pecados, foi dilacerado em carne e derramou seu sangue na cruz, ele resolveu todos os nossos problemas, carregou nosso fardo pesado e pode nos dar descanso agora. Jesus resolveu nosso relacionamento inimigo com Deus na cruz. Jesus levou todas as nossas doenças e as resolveu na cruz. Jesus resolveu nossas maldições e morte na cruz também. Jesus terminou todos eles na cruz, e nos convida: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se entregarmos nossos fardos pesados e cansativos ao Senhor, Ele removerá todos os nossos fardos e resolverá nossos problemas. Durante meus últimos 60 anos de ministério, conheci inúmeras pessoas. Então, aqueles que entregam seus problemas a Deus recebem qualquer solução para seus problemas, enquanto aqueles que se recusam a entregar seus problemas a Deus, mas sempre clamam, reclamam, murmuram, os seguram e lutam por conta própria, mais tarde acabam na ruína total. Por meio da oração, devemos entregar nossos problemas a Deus. Quando oro, imagino que Deus traz seu barco para a orla da minha vida e diz: Encarregue meu barco com todos os seus fardos pesados. Então carrego o barco com todos os meus fardos. E então eu digo: Senhor, eu carrego todos eles. Agora, por favor, leve daqui. Então o barco partirá com todos os meus fardos. Depois que o barco zarpou, agora tudo é responsabilidade de Deus. Deus dirige o barco para que nunca falhe. Uma vez que eu entregue tudo a Ele, com pacífico meu coração ficará. A maioria dos crentes falha, não porque oram menos. Quando os vejo chegarem ao santuário e orarem, eles oram fervorosamente, dizendo: Em Deus, entrego esta e aquela coisa a Ti. Deixo todas as minhas coisas difíceis para Ti. Quando eles saem do santuário, eles levam tudo de volta com eles, e vão embora. Obrigado por pegar minhas coisas por um tempo. Amanhã eu entregarei mais uma vez. Como eles entregam tudo a Deus e tiram de novo, Deus não pode assumir toda a responsabilidade de seus fardos. Assim, quando confiamos algo ao Senhor, devemos entregá-los todos a Ele. Se vida, ou morte, prosperidade, ou destruição, ou sucesso, ou fracasso, entrego tudo ao Senhor, e obedeço. Devemos orar assim e entregar todo o problema ao Senhor totalmente. Em seguida, quando temos um problema, não devemos insistir por conta própria, mas ter o coração quebrantado. O Senhor diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, versículos 29 e 30. Para que possamos descansar, devemos aprender com o Senhor e seguir sua orientação. Caso contrário, Deus usa o sofrimento para nos fazer seguir o caminho certo. Quando você tem problemas, deve se arrepender de não ter servido a Deus e de orar fervorosamente, mas de ter vivido uma vida egocêntrica. Então o Senhor os resolverá. Quando tomamos o jugo do Senhor, e o servimos, e o seguimos, o Senhor nos dará descanso. Ainda hoje o Senhor abre amplamente os braços e nos convida, dizendo: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Todos vocês devem entregar todos os problemas ao Senhor e orar fervorosamente. Então, o Senhor resolverá e lhe dará o verdadeiro descanso. Aleluia! Se você estiver doente, coloque a mão no local dolorido. Se algum de vocês tiver algum problema, coloque a mão no coração. Nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, enquanto vivemos neste mundo, não há quem não esteja carregando fardos pesados e cansativos da vida. Para onde essas pessoas cansadas e sobrecarregadas devem olhar? O hospital, ou mercado não podem ajudá-los, e sua própria sabedoria e inteligência, ou qualquer poder, e força humana não podem resolver seus fardos. O Senhor nos convida, dizendo: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, todos nós nos achegamos a Ele. Senhor, com o Teu poder cura todos os enfermos e resolve todos os nossos problemas. Eu ordeno em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você, nosso inimigo, pobreza e doença. Vá embora, vá embora, vá embora. Por favor, cure todos os corações chorosos de nossa congregação, e doenças dolorosas, cure os enfermos.
Se os enfermos se arrependerem de seus pecados contra Deus, e se ajoelharem diante de Deus, tomarem o lugar debaixo de seus braços como seu esconderijo, Deus lhes dará nova força e nova vida. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nos dará cura, saúde, alegria e felicidade. Deus Pai, existem tantos irmãos e irmãs que lutam arduamente em meio aos problemas na vida individual, em sua casa, no mundo e nos negócios. Assim como o Senhor certa vez abriu o mar vermelho, e tirou água da rocha, e fez cair do céu o maná, e fez chover codornizes entre os israelitas, ainda hoje, cremos que o Senhor preparará o que comer, o que beber, e o que vestir para todos nós. Irmãos, devemos olhar para o que Deus preparou, e olhar para o céu, para sermos abençoados. Não devemos olhar para o chão. Mesmo Abraão, não ganhou seu filho enquanto ele olhava para o chão. No entanto, quando ele olhou para o céu e as estrelas, Deus o encorajou, dizendo, e assim será a sua descendência, e mais tarde deu a ele um filho. Nosso Deus Pai vivo, ajude nossos irmãos e irmãs a olharem para o céu e confiarem em Ti, e serem fortalecidos com o Teu poder e serem prósperos espiritual, material e fisicamente, e que tenham vida plena. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e esperamos em Ti, Senhor. Amém. Chegamos ao final do nosso vídeo. Nos despedimos com muito amor e gratidão por essa oportunidade de compartilhar esse sermão abençoado com vocês. Que essa mensagem possa encher nossos corações de amor, paz e fé, para que possamos irradiar essa energia para todos que cruzam nossos caminhos. Lembre-se, seja luz onde for. Até o próximo vídeo.